Então, boa tarde. Boa tarde. Vamos começar o estudo de hoje. Primeiro, a gente vai fazer uma leitura de harmonização, o livro A Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, as mensagens são do Emmanuel. E a lição que caiu para a gente hoje é a 109. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 6. Quando sabemos conservar a ligação com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, perdoando quantas vezes forem necessárias ao companheiro que nos magoa, esquecendo o mal para construir o bem, amparando com sinceridade aos que nos aborrecem, cooperando espiritualmente através da ação e da oração, a benefício dos que nos perseguem e caluniam, olvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor do outro, de todos, aguardando a fé no supremo poder como luz inapagável no coração, perseverando na bondade construtiva, embora 1000 golpes da maldade nos assediem, negando a nós mesmos, para que a bênção divina resplandeça em torno de nossos passos, carregando nossas dificuldades como dádivas celestes, recebendo adversários por instrutores, bendizendo as lutas que nos aperfeiçoam a alma à frente da esfera maior, convertendo a experiência terrena em celeiros de alegrias para a eternidade, descortinando ensejos de servir em toda parte, compreendendo e auxiliando sempre, sem a preocupação de sermos entendidos e ajudados, amando os nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo Senhor, sem expectativa de recompensa. Então, conheceremos o Espírito da verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. Então, agradecendo essas lindas palavras de Emmanuel, nos dando força para continuarmos na nossa caminhada, nos melhorando cada dia mais. E agradecendo a espiritualidade, a permissão de aqui estarmos para esse estudo, que certamente nos amplia mais a mente e nos auxilia a nossa caminhada. Pedimos também que iluminem a nossa irmã Terezinha, que vai nos trazer as mensagens que com certeza precisamos ouvir. Que tenhamos um momento muito bom e proveitoso, que assim seja, graças a Deus. Até que Até 4h30. Que a paz de Jesus esteja em todos nós, entre nós, que nós realmente consigamos fazê-la em nós, porque quando nós aspiramos tanto à paz, desejamos tanto, precisamos de perceber, como diz a música, a paz do mundo começa em mim. Então, essas mensagens, tem uma amiga do Lar de Tereza, a Fátima, que já falou aqui também, não sei se ela tem falado, porque ela anda atarefada, ela sempre fala, Emmanuel é cirúrgico, ele vai no assunto que ele vai abordar, ele vai precisamente ali sem muita volta. E hoje nós vamos falar de uma atividade que as casas espíritas fazem rotineiramente, que é o passe. Mas lembrando que o passe não é privilégio da doutrina, não foi invenção da doutrina espírita. Desde sempre, a imposição das mãos, Jesus já fazia isso, a Bíblia apresenta várias situações em que Jesus impunha as mãos ou que transmitia aquele fluido positivo, forte que ele tinha, até inconscientemente,
E a história, o Antigo Egito tinha muito essas ações, mas Allan Kardec, o professor Hippolyte Léon Denis Arrival, ele era um pedagogo e era um magnetizador. Na sua época, século XIX, meados do século XIX, estava em moda na França a aplicação do magnetismo, que havia ressurgido com o Mesmer, porque o magnetismo também veio desde sempre. O Antigo Egito, quando a gente estuda a história do Egito, aqueles sacerdotes, aquelas pessoas iniciadas, sabiam utilizar o magnetismo muito bem. Quem leu o Romance de uma Rainha, que é um romance do Rochester, vê muito bem ali essa aplicação. Mas Kardec entendeu que ele praticava o magnetismo, que ele falava muitas vezes, o magnetismo animal, que todos nós temos uma energia. Tudo que vive tem uma energia. Os planetas, todos os astros, a Terra tem a sua energia, os ambientes têm a sua energia, a gente, cada um tem um quanto de energia. Tem até, eu acho muito interessante, nesse livro Fluidos e Passes, da Terezinha Oliveira. A Terezinha Oliveira é uma espírita de Campinas, já desencarnada, e eu gosto muito da Terezinha, porque ela fala de qualquer assunto facilmente, todo mundo entende. Porque, por exemplo, sobre passe, tem tratados, tem o livro do Jacó Mello, tem o do Zimmermann, que é um tratado, mas a gente é muito termo técnico que não vai ao que nos interessa. E a Terezinha cita um comentário de Allan Kardec que está na questão 70 do Livro dos Espíritos. Inclusive é um comentário que trata da vida e da morte. Mas aí lá no finzinho ele fala o que nos interessa. Diz assim: a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Animal, vegetal, humano, cada um tem uma quantidade de fluido vital. E mesmo entre nós verificamos isso. Tem pessoas que são mais lerdas, mais devagar. Outras são até exageradas, né? Estão sempre cheias de energia e tudo. Então, cada um tem o seu quanto de energia. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente para sobreviver. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. O fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos. O que significa isso? Quando nós comparecemos ao centro, aí dizemos: olha, eu não estou legal, ou não estou bem fisicamente, ou espiritualmente, ou psicologicamente, a minha energia não está legal, não estou bem, eu preciso de um passe. Aí a pessoa, porque para a pessoa se propor ao trabalho do passe, ela tem que se preparar para isso. Porque ali nós seremos, quando nós aplicamos o passe na casa espírita ou em qualquer lugar que for, nós estamos sendo intermediários da espiritualidade. Então, precisamos, naquele dia, vigiar os pensamentos, fazer uma oração, nos ligarmos à espiritualidade maior e, ao nos postarmos em frente a cada pessoa, tentarmos nos sintonizar com aquela pessoa, com o perispírito daquela pessoa, pedir inspiração, o que aquela pessoa precisa para doarmos. O médium que vai aplicar o passe, acontece, somos humanos, sentiu que não está bem, eu não posso dar o que eu não tenho.
Se eu não estou bem, eu disse, ó, hoje eu não vou dar passe, não. Eu vou receber, estou precisando, não estou legal. Então, é essa troca, porque nós que estamos aqui encarnados nesse mundo, estamos sujeitos a isso. Uma hora eu estou bem, outra hora você está melhor, uma hora eu dou, você recebe, ou vice-versa. É assim que nós vamos caminhando. Porque o importante é entendermos que do passe não tem nada de excepcional. É um ato de amor, uma doação de amor que as casas têm como prática. Por exemplo, existem reuniões em que tem poucas pessoas para aplicar o passe. Faz-se o passe coletivo, que aí faz a prece e faz aquela irradiação mental para cada um, para a necessidade de cada um. E aí, essa energia vai sendo distribuída de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um. Mas nós sabemos que, ao comparecermos a uma reunião, tal, quando entramos, o ambiente já é um lugar preparado para as palestras, porque a gente vai vendo que é todo um sistema que tem que funcionar. Não é simplesmente, eu fiquei 11 anos em Campos e era uma luta lá no centro, que havia pessoas que chegavam 10 minutos antes, por exemplo, reunião de 10 às 11, a pessoa chegava 10 para as 11. Mas se o orador tivesse terminado a palestra antes, ela já não tomava o passe. Aí era aquela confusão e a dificuldade de fazer as pessoas entenderem que o passe em si não vai resolver nada. Ele é um complemento de todo um trabalho. O trabalho da casa, o nosso próprio trabalho de espiritualização, a nossa forma de caminhar. Então, ali é um complemento. A gente, como que está... Até tem um autor que faz a comparação, é como se estivéssemos tomando uma transfusão de sangue. Olha, eu estou fraco e tal, então preciso da transfusão dessa energia naquele momento para sair dessa situação. Mas depois eu tenho que caminhar. Eu gostei muito do texto desse livro, Segue-me, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, porque eu acho que aqui Emmanuel vai analisando exatamente esse conjunto que pode ser complementado no passe. Aí ele começa com uma passagem de Mateus. Diz assim, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Nós sabemos que Jesus veio nos ajudar a caminhar, mas, como ele mesmo disse, a cada um segundo as suas obras. Não tem como ninguém, nem pai, nem mãe, nem irmão, marido, filho, ninguém tomar as nossas dificuldades, porque a responsabilidade, o compromisso é individual. Mas Jesus veio dar o exemplo e mostrar o caminho. Diz, meu amigo, o passe é transfusão de energia fisiopsíquicas, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício. Então, como eu falei no início, aqui eu estou bem, eu sinto que a minha energia está bem, então eu posso dar paz. Então eu vou ceder de mim essas energias para que, de boa vontade, todo o trabalho tem que ser feito com amor, com espontaneidade. Vai dizer assim, não estou a fim de ir, não venha, não faça. Porque nós estamos imersos, como nós aprendemos na doutrina espírita,
nesse fluido cósmico universal, de onde sai toda a vida material e de onde sai o nosso perispírito, que é a veste do espírito. Né? O apóstolo Paulo dizia: há corpo animal e há corpo espiritual, tratando desse corpo espiritual. Então, quando nós estamos em desequilíbrio, a energia que sai de nós, ela contamina, porque estamos imersos nesse fluido, é como uma onda. Quantas vezes nós estamos diante de uma pessoa, a gente diz assim: essa pessoa me trata tão bem, ela é tão simpática comigo, mas não sei porquê. Tem aquela história, o santo não cruza, a minha energia não bate com a dela. Porque o pensamento, a energia que ela emite, ela não fala, mas a gente sente, a gente percebe, porque estamos imersos nesse mundo de energia. Quando entramos num ambiente muito agitado, você pode estar calmo, que daí a pouco você já sente essa agitação do lugar. Por isso que Jesus falava: vigiai e orai, que nós não estamos preparados para ir a qualquer lugar. Então, o cuidado de trabalhar na nossa energia, pelo pensamento. Emmanuel vai falar aqui do texto. Eu achei esse texto muito bom, porque ele vai falar do nosso cotidiano. Diz assim: se a moléstia, a tristeza e a amargura são remanescentes de nossas imperfeições, enganos e excessos, importa considerar que no serviço do passe, as tuas melhoras resultam da troca de elementos vivos e atuantes. Então, aqui ele fala dos nossos estados físicos e mentais, né? A doença, a tristeza, a amargura, que vem das nossas imperfeições. Estamos tristes porque brigamos com alguém, nos desequilibramos, nos afastamos, não perdoamos, e isso nos adoece. E aí ele diz: as tuas melhoras resultam da troca de elementos vivos e atuantes. Eu vou receber o passe, mas eu também preciso de doar de mim mesmo. Eu estou entendendo o porquê da minha situação. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, lá no finzinho da terceira parte, a 919A, que trata do conhece-te a ti mesmo. Que Santo Agostinho dá uma longa resposta, ele falando: a cada noite fazer um exame de consciência. À medida que vamos nos conhecendo, vamos conseguindo identificar: não, eu tive aquela reação, eu não falei nada, mas eu fiquei muito aborrecida com aquela situação. Aí dá uma dor de garganta, uma dor no estômago, eu fico tensa. Quando a gente começa a se conhecer, a gente já vai se trabalhando. E aí sim, a gente vem tomar o passe, mas já consciente daquele ponto que precisa modificar. Trazes detritos e aflições, e alguém te confere recursos novos e bálsamo reconfortantes. Então, a gente chega, às vezes chega mal, muitas vezes a gente tem experiência disso, né? Chega aqui com aquela dorzinha de cabeça, não está muito bem, aí começa, mexe, trabalha, faz isso, daí a pouco já muda a vibração. Porque a doutrina espírita nos convida muito a essa reflexão sobre nós mesmos, porque ninguém vai fazer milagres para nós. Os nossos males, as nossas dores, as nossas dificuldades não serão sanadas instantaneamente. Eu venho, tomo passe toda semana, ajudo as pessoas, eu não vou ficar 100% de uma hora para outra se eu não
me propuser a me modificar. Tudo passa por nós mesmos. Quando Jesus disse a cada um segundo as suas obras, a nossa obra é o nosso trabalho interior. No clima da prova e da angústia, é exportador da necessidade e do sofrimento. Planeta de provas e expiações. Estamos aqui sujeitos a toda série de dificuldades, cada um de nós sabe as suas, às vezes a gente acumula. Quando eu comecei a entender a escala espírita, que está no Livro dos Espíritos, lá das questões 100 e seguintes, eu comecei a olhar e falei, gente, eu acumulo uma porção. Você tem uma característica de um dos espíritos imperfeitos, não cheguei em 2 espíritos, não, dos espíritos imperfeitos lá, cada um a gente tem uma característica. E aí, sinalizando, a gente ficando atento, não, então eu vou me modificar. Outro dia eu estava fazendo acupuntura, aí a médica falou, ela é homeopata também, ela falou, essa semana eu me propus a não reclamar. Quando eu chegava na porta para falar alguma coisa com a secretária, eu lembrava, aí eu voltava. É assim que a gente vai se modificando. E um mantra que eu tenho, a questão 254 do livro Consolador, que Emmanuel diz, a disciplina antecede a espontaneidade. A gente ainda não conseguiu se vencer, mas devagarzinho a gente vai. Consegue uma hora, não consegue na outra, e aí, na esfera da prece do amor, um amigo se converte num instrumento da infinita bondade para que recebas remédio e assistência. Então, nós sempre temos alguém que vai chegar e nos acolher com carinho, pelo menos nos ouvir, nos ajudando a encontrar uma solução. E isso é interessante porque às vezes a gente faz uma oração com tanto empenho, com tanta fé lá, do fundo do coração, aí alguém telefona, a gente liga a televisão, está passando uma reportagem, e exatamente nos chama a atenção para aquele aspecto, porque a espiritualidade vai nos ajudando dessas formas. Não desce nenhum anjo do céu e diz, olha, segue por aqui, faz ali. Não. Os homens são ajudados através dos outros homens. Ajuda o trabalho de socorro aqui mesmo, com esforço da limpeza interna. Então a gente vê a necessidade da higiene íntima. Igual nós tomamos banho, usamos roupas limpas, limpar os nossos pensamentos. Nós somos, às vezes, bombardeados por palavras de baixo calão, por agressividade, discursos de ódio. Então, vamos limpar o nosso íntimo, não vamos acolher essas ações, porque aí já estaremos melhores. Esquece os males que te apoquentam. Desculpa as ofensas de criaturas que te não compreendem. Foge ao desânimo destrutivo e enche-te de simpatia e entendimento para todos os que te cercam. Então aqui a gente vê nesse parágrafo quantas recomendações Emmanuel vem trazendo. Basicamente, o perdão, a misericórdia, a compaixão. E no capítulo do perdão, quando ele diz que desculpa as ofensas daqueles que te não compreendem. Tem um livro que eu sempre recomendo, que é o Perdão, Caminho da Felicidade, do Nelson Moraes. Quem me ouve já deve ter ouvido algumas vezes eu recomendar esse livro. É um livro fininho. E o Nelson Moraes vem tratar de questões do cotidiano. Por exemplo, a pessoa no trabalho, o chefe está assim desagradável, a sogra brigou com a nora, a mãe com problema com o filho.
ele próprio, um problema que depois o obsessor renasceu na casa dele, e a recomendação que ele dá à noite, quando fala dessa coisa da higiene interna, né? À noite, ele diz assim, na hora de dormir, você fecha os olhos, mentaliza aquela pessoa, aquela situação na sua frente, peça-lhe perdão, perdoe, abrace aquela pessoa, tudo em espírito, porque, como nós falamos, estamos cercados, estamos mergulhados nesse mar de energia. Quando eu irradio o bem de mim, eu estou me purificando. Eu estou fazendo uma barreira à energia negativa, ela não vai chegar até mim. O mal é sempre a ignorância. E a ignorância reclama perdão e auxílio para que se desfaça em favor da nossa própria tranquilidade. Porque Pedro dizia, né, o homem é mais ignorante do que mal. Então, o mal, a pessoa que ainda está praticando o mal, ela ainda não entendeu que a felicidade dela está no bem de todos. Lá, os povos da África, eu tenho um amigo que é envolvido na Fraternidade Sem Fronteiras, ele tem ido lá para a África algumas vezes, e ele fala que a teoria deles é o Ubuntu, né? Que é exatamente isso, que uma pessoa que vai lá contou que uma vez tinha, acho que um saco de bala, aí uma porção de crianças, falou assim, ó, vai ter uma competição, vai ganhar essas balas todas quem ganhar a competição. Eles correram juntos. Aí a pessoa não entendeu, ocidental como nós assim, né? Falei assim, mas o que houve? Ninguém queria ganhar a bala? Não, tio. Aqui, para um ganhar, todos têm que ganhar. Então é isso que Emmanuel está falando aqui. E povos que nós consideramos que estão num nível evolutivo inferior ao nosso. O índio também tem isso, ali é para todos. Então, o quanto nós temos que aprender, que evoluir, para que o nosso mundo realmente melhore. Se pretendes, pois, guardar as vantagens do passe, que em substanciado sublime de fraternidade cristã, purifica o sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro. A gente vê que muitas vezes vocês podem estar pensando, mas o que tem esse texto a ver com passe? Emmanuel está mostrando aqui para nós os caminhos para que o passe seja efetivo. Porque senão eu venho ao centro 10 anos, no fim, como eu já vi muita gente dizer, vou embora. Esse centro não serve para nada. Ou então, eu tomo o passe com ela, mas não tomo com ela, o passe dela que é bom. Isso não tem. Quando a gente toma o passe na casa espírita, a proteção espiritual é da casa. Todos estão ali sendo protegidos. E se, por exemplo, eu vou aplicar o passe, estou em desequilíbrio, o mundo espiritual tem um trabalho de me isolar para a minha energia negativa não prejudicar a pessoa que está ali tomando passe. Ela vai ser beneficiada de qualquer jeito dentro do seu merecimento. Mas, como Emmanuel traz aqui brilhantemente para nós, né? Se eu quero um resultado efetivo do passe, eu tenho que me aprimorar, que me analisar e ir me melhorando a cada dia. Ninguém deita alimento indispensável em vaso impuro. Quando ainda temos mágoa, temos rancores, sentimentos de vingança no nosso coração, como permitir que o bem entre? Nós temos, é claro que isso não vai sair de uma hora para outra, sou anjo de uma hora para outra, não seremos. Isso não tem ilusão. Mas é um trabalho contínuo. E Leon Denis, no livro No Invisível, eu gosto muito,
porque ele diz assim, o mundo espiritual superior está aqui, muito acima da gente, nós estamos aqui. Aí nós pedimos ajuda, mas como eles vão nos ajudar? Aí ele diz, quando eles veem que nós nos empenhamos, nós andamos um pouquinho, eles vêm até nós. A espiritualidade quer nos ajudar, porque aí a gente entende quando Jesus diz, batei e recebereis, batei a porta se abrirá, pedi e recebereis. É o nosso movimento, a nossa ação. Nós não podemos ficar de braços cruzados e a espiritualidade sabe de que eu preciso. Não, eu tenho que me mover. Eu acho isso muito interessante, porque Jesus, quantas vezes, ele nunca disse que curou ninguém, né? Ele dizia, tua fé te salvou. Mas ele chegava para a pessoa e perguntava, o que queres que eu te faça? Eu acho isso incrível, porque a gente não tem muito esse discernimento. A gente olha para a pessoa e diz assim, ela está com problema de visão, então acho que ela quer que restitua a visão. Às vezes não. Eu lembro de um amigo lá de Campos, o Centro Espírita Francisco de Assis de Campos, que eu trabalhei lá, os anos que eu fiquei lá, tinha um albergue noturno. Então as pessoas chegavam, tomavam banho, aí tinha uma conversa sobre evangelho e trocava de roupa, né, ia dormir. Aí esse meu amigo, ele tem pavor de pegar chuva. Aí ele falava, eu chegava lá, chegávamos albergados, parecia assim, pinto molhado. Eu pegava no guarda-chuva e dava. Chegava na semana seguinte, estava aquele mesmo albergado, do mesmo jeito. Até que ele compreendeu, para ele, pegar chuva era um horror, para o outro não. Ele ia lá, vendia, ele estava acostumado a pegar chuva, o que importava era o que ele conseguia. Então, isso é uma coisa que para a gente é muito difícil. A gente quer olhar e dizer, não, você precisa disso, eu vou fazer isso. Aí depois a pessoa fala, não te pedi nada, não era isso que eu queria, e não era mesmo. Né? E nós temos que aprender a olhar com respeito o outro. Não abuse, sobretudo, daqueles que te auxiliam. Não tomes o lugar do verdadeiro necessitado, tão só porque os teus caprichos e melindres estejam feridos. Olha que coisa séria, a gente se aborreceu, a gente discutiu, brigou, aí a gente chega, não, eu preciso tomar um passo, mas às vezes o outro está muito necessitado e não tem condição de ser atendido ali, porque eu, com a minha imaturidade, tomei o seu lugar. Então, são reflexões que nós vamos fazendo, né? O passe exprime também gastos de forças e não deves provocar o dispêndio, o gasto de energias do alto com infantilidade e ninharias. Na obra do André Luiz, a gente vê muito, né? André Luiz, Hilário Silva, Irmão X, tem assim, algumas histórias de por pouca coisa a pessoa já chega, perdi uma joia e terminei com o namorado, aí faz aquele drama, quer que a espiritualidade ajude. Isso tudo são questões que nós devemos resolver. Inclusive, aquilatando, medindo aí o que realmente tem valor. Se necessitas de semelhante intervenção, recolhe-te à boa vontade. Centraliza a tua expectativa nas fontes celestes do suprimento divino. Humilha-te, conservando a receptividade edificante. Inflama o teu coração na confiança positiva e recordando que alguém vai arcar com o peso de tuas aflições, retifica o teu caminho, considerando igualmente o trabalho, o sacrifício incessante de Jesus por todos nós. Isso ficou um parágrafo bem grande, né? Então, é questão da gente
sempre trabalhar com a boa vontade. Ultimamente tem se falado muito da comunicação não violenta, de nós aprendermos a nos comunicar de uma forma mais suave, dizer assim, receptividade edificante, não olhar já o outro como um inimigo, acatar, porque nós somos diferentes. Cada um de nós tem uma posição, torce por um time, torce por um partido político, tem uma religião, tem a outra, e isso não nos faz diferentes, nos faz humanos, porque não vai ter uma só religião no mundo. O bem é que deve vencer. E o bem é o bem em qualquer lugar. A pessoa da Umbanda, do Candomblé, é a forma dela honrar o seu divino, e nós não temos que nos intrometer com isso, né? E aqui, continuando, voltando nesse livro da Terezinha Oliveira, ela fala que ela cita o livro Segue-me, né, que ele fala transfusão de energias fisiopsíquicas, que nós vimos, beneficia quem o recebe, porque oferece novo contingente de fluidos bons e modifica para melhor os fluidos já existentes. E saneia, fortalece, que foi a questão 70 do Livro dos Espíritos. E ela cita também um trecho do livro Opinião Espírita, que é de Emmanuel também, intitulado O Passe, que é um livro muito bom. Emmanuel considera equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos, e compara sua ação à do antibiótico e a da asepsia, que serve ao corpo, frustrando a instalação de doenças. Olha que coisa importante. O passe pode nos livrar para como que fazer essa higiene em nós, no corpo e no nosso espírito, possibilitando que temporariamente aquele momento difícil, desequilibrante, se vá. Agora, é muito importante, como esse texto de Emmanuel, acho que já é completo, já fala tudo, mas eu acho interessante a gente referir também, tem no livro do André Luiz, eu não lembro qual, um dos primeiros, que fala que é o passe da 10ª vez. É uma reunião aqui na Terra, uma reunião mediúnica, a pessoa veio, está desequilibrada, está com problema, veio para tomar o passe. E André Luiz, no mundo espiritual, lá na equipe, os espíritos dão a energia para determinada pessoa encarnada, mas não curam a doença. Aí o André Luiz fala, mas peraí, vocês não fizeram o serviço completo. Aí eles disseram, esse é um caso de 10ª vez. Ele ia ao centro, tomava um passe, ficava bom, saía e fazia a mesma coisa. Brigava, comia mal e se aborrecia, tudo, aí passava mal outra vez. Ia, voltava, ia. Então, é bom que fique. Emmanuel fala muito da doença auxílio. Às vezes a gente precisa daquilo, porque quando não tem nada, eu vou à luta, vou. Então a doença nos freia. Poxa, não posso comer isso não, mas eu vou passar mal. Tem que manter minha tranquilidade. Eu estou quase brigando, mas deixa eu me acalmar, ficar tranquila, porque senão a úlcera vai doer, não sei o que, tudo aparece. Então, nós aqui ainda precisamos dessa ferramenta. Às vezes alguém diz, espírita gosta de sofrer. Não, é porque, infelizmente, como os espíritos dizem, a gente aprende pelo amor ou pela dor. Uma Madre Teresa, uma irmã Dulce, um Gandhi, que sempre viveram o amor, não tem necessidade disso, mas nós,
Por isso que eu me identifico com a frase do Emmanuel: a disciplina antecede a espontaneidade. A gente tem que ir na disciplina. Outro livro que eu gosto muito é esse, chama Passe, do Lamartine Pariano Júnior e da Dalva Silva Souza, que são do Espírito Santo. O Lamartine era um pesquisador espírita, já desencarnado. Aqui ele faz assim uma longa introdução, fala do perispírito, do magnetismo espiritual, da aura de cada um, que é aquilo que nós irradiamos. Então, num trecho ele diz aqui, no capítulo 17, o espírito André Luiz descreveu o ambiente que viu quando de uma visita sua a um agrupamento espírita. Está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Nesta sala se reúnem sublimadas emanações mentais, da maioria de quantos se valem do concurso magnético, tomados de amor e confiança. Então a pessoa estava lá com o sentimento purificado. Aqui possuímos uma espécie de altar interior, formado pelos pensamentos, preces e aspirações de quantos nos procuram, trazendo o melhor de si mesmos. E mais à frente, ele vai falar: aqueles que dão passe devem sempre atender aos ditames da boa vontade, da disciplina e do amor. Será feitos a oração. Uma coisa que nós recomendamos sempre é o culto do Evangelho no lar. O trabalhador espírita deve ter o hábito de fazer o culto. Porque o que é o culto no lar? Ou o Evangelho no lar. A Terezinha Oliveira mesmo não gosta da palavra culto do Evangelho no lar. Ela fala Evangelho no lar. Um dia por semana, a gente separa lá 1 hora. Vai fazer, não é para fazer 1 hora, pode fazer meia hora, 20 minutos. Lê uma página, lê o Evangelho, faz a sua prece, põe a aguinha para fluidificar. E com a continuidade, o ambiente da nossa casa vai se harmonizando. Isso nos prepara para o trabalho. Quando Emmanuel nos fala, Terezinha também, ou aqui o Palhano, que o passe não é só o momento do passe, nem de quem vem tomar o passe, nem de quem vai aplicar. É toda uma preparação para aquele momento. E aqui o Palhano fala também do passe domiciliar. Muitas casas têm esse trabalho, a pessoa não pode ir ao centro tomar o passe, aí entra em contato, vai no hospital, vai na casa da pessoa. O ideal é que seja mais de uma pessoa, para que ali se fortaleça. Uma dá o passe, outra lê uma página, faz a prece. Então, sempre a recomendação da doutrina é que mais de uma pessoa trabalhe. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no Palhano. O passe nos centros espíritas será sempre a prática do magnetismo misto. O que é o magnetismo misto? O médium que está aplicando o passe, ele vai dar, como a gente falou, cada um tem uma energia, maior ou menor quantidade de energia. Quando eu estou bem, eu posso doar, mas sabendo que estamos assessorados pela espiritualidade. Ali, todo aquele envolvimento, quando eu me ligo pela oração, eu me posto na frente da pessoa, faço aquela pequena prece, eu já sintonizei e estou sendo ajudada ali. E nós sabemos que passe não precisa nem de ser essa coisa formal. Uma mãe está com um filho doente, ela vai, acarinha, acolhe. Esse é um tipo de passe. Porque no livro dos médiuns fala, né, claro, na imposição das mãos que Jesus fazia,
Mas nós temos também o caso da mulher hemorroíça, que Jesus curou. Uma multidão cercando Jesus, ele pergunta: quem me tocou? Eu senti que de mim saiu a virtude. Aí o pessoal falou: ó, todo mundo te tocou, todo mundo te espremeu, te empurrou, mas ela, com a fé dela, chegou, tocou ali. Nós imaginamos o que irradiava de Jesus, a aura dele, o quanto era que você se aproximava e já sentia. E a fé daquela mulher, que estava há mais de 12 anos com aquele fluxo de sangue, era tanta que ela chegou, tocou e saiu aquela energia dele. Quantas vezes nós temos uma pessoa muito, muito querida, mas está distante, está numa situação ruim, e a gente não sabe como fazer. A gente em casa abre um livro, lê uma pequena página e irradia para aquela pessoa. Isso também é um auxílio, é um passe. Nós podemos, inclusive, à distância, mentalmente, fazermos esse passe. Porque o passe pode ser só a imposição das mãos. Tem um centro, eu sou de Bom Jesus aqui no interior, tem um centro lá que é só assim, só a imposição das mãos. Ou faz a gesticulação, mas sabendo que, às vezes, a gente tem a intuição de que órgão está mais necessitado, mas os espíritos é que direcionam ali a energia para onde é mais necessário. Eu trouxe uma pequena história desse livro, Eurípides, O Homem e a Missão, de Corina Novelino. Eu não sei aqui quantos conhecem Eurípides Barçanufo, eu amo Eurípides. Tem um livro, Eurípides Barçanufo, um educador de vanguarda na Primeira República. Tem esse livro, tem Eurípides, o Apóstolo da Caridade, tem vários outros sobre ele. Ele nasceu e desencarnou em Sacramento, interior de Minas Gerais, aos 38 anos, na gripe espanhola. Mas era um espírito assim, de grande elevação. Ele fundou o primeiro museu sacramentano e depois o Colégio Allan Kardec. E nas quartas-feiras ele ensinava o Evangelho. Numa época que não tinha microfone, ele falava e toda a cidade de Sacramento ouvia. Coisa que Antônio de Pádua, também o santo da Igreja Católica, também tinha essa capacidade. Então, Eurípides tinha assim, várias mediunidades e tinha essa farmácia homeopática. Aí eu selecionei só essa história. Eu disse assim: a senhora Joana Bernardes, residente em Sacramento, aí dá um endereço, foi aluna do Colégio Allan Kardec ao tempo de Eurípides. Aí ela contou que uma vez a sua mãe estava muito mal com um foco dentário que lhe trazia dores incessantes. Imaginemos, né, naquela época, Eurípides encarnou em 1918, imagina como é que era dentista no interior, né? Assentou a informante que a família já havia procurado recursos específicos para o caso sem ter alívio. Foi quando a mãe disse à menina, Joana: vai correndo ao colégio, minha filha, e peça um remédio a seu Eurípides. Aí ela foi, ela tinha 10 anos, falou que foi correndo, e Eurípides, de sua mesa, viu que a menina estava chegando, correndo, aflita, né? Enquanto ela dava o recado, Eurípides apoiou a mão direita no ombro dela e, em tom carinhoso, disse para ela: volte, minha filha, você é quem vai curar a sua mãezinha com um passe. A menina de 10 anos. Embora surpresa, Joana não discutiu, voltou correndo para casa. Junto à família expectante, a menina narrou o ocorrido. O pai, espírita convicto e sincero, concorda afirmando: se Eurípides não se engana, se ele acha que você pode dar o passe à sua mãe, está certo. Eurípides sabia tudo.
A menina aproximou-se do leito da mãe, estendeu as mãos sobre o seu rosto dolorido, enquanto o pai e a avó presentes oravam com ela. A gente vê que, como diz aqui o Parião, né, 3 pessoas ali para o trabalho do passe. Como Eurípides previra, a dor desapareceu e o foco dentário foi removido, pois não houve reincidência da dor. Eurípides, eu ri aqui no momento, Eurípides, ele tinha várias mediunidades e possibilidades que eram dele. Por exemplo, quando foi assinado o fim da Primeira Guerra Mundial, ele chegou e disse: olha, no Palácio de Versalhes foi assinado o tratado. Tempos depois chegou o comunicado. Ele estava dando aula, entrava em sonolência, ia fazer um parto, ia ajudar um doente, viu os alunos que estavam lá dando aula também. Então, tudo isso. Mas era aquela pessoa que sempre tinha uma boa palavra. Com tudo isso, ele repreendia, mas com amor. E Eurípides era muito católico, se tornou espírita e estabeleceu alguns debates com alguns católicos, inclusive no jornal, porque o jornal do Círculo Católico de Uberaba havia publicado que Jesus era Deus, e ele rebateu, baseado no livro Obras Póstumas, que Allan Kardec faz um estudo a respeito, com várias passagens, e aí vai e volta, o outro escreve, o Eurípides rebate, e no fim eles termina com um belo poema que é Deus. Ele disse assim: reconheço-vos eu, Senhor, na vida, em tudo, na mulher que gesta a criança, no mendigo que pede, na criança que corre, nos astros, na flor que brota, no céu, na lua, nas estrelas. Então, o grande amor que ele tinha à natureza, a tudo. E aí a gente imagina quando a pessoa chegava para pedir o remédio, que ele já entregava a energia que aquele remédio levava, porque não era só o remédio. Como nós falamos do passe, que é a energia que a gente troca, então que a gente ponha a boa energia em tudo que faça para a gente ir se educando. E quando estivermos na casa espírita, sabemos que o passe não é milagroso, não vai tirar os nossos males, vai nos fortalecer para continuarmos na nossa caminhada e seguirmos adiante para o mundo de regeneração que todos queremos, né? Estamos melhorando, que Jesus nos ilumine e continue conosco. Obrigada, bastante coisa, mas é sempre bom, né? Para nos esclarecer, a gente sempre tem alguma dúvida, né? E aí os estudos nos auxiliam. Então, primeiro vamos agradecer a Deus, ao Divino Mestre Jesus, aos bons espíritos aqui presentes, a permissão, né, de aqui estarmos, desse estudo, agradecer a nossa irmã Terezinha, que se disponibilizou a vir, né? E é isso, que a gente esteja sempre em busca de melhorar, de se fortalecer, porque, até como estava na leitura de harmonização, que a gente tenha sempre mais condição de auxiliar do que precisar ser auxiliado, né? Que possamos voltar bem para os nossos lares, que assim